Neste 95, depois de mais de 2 décadas de inflação, os brasileiros tiveram afinal nas mãos uma moeda real e diante dos olhos alguns preços irreais. Nos restaurantes, principalmente, a comida foi mais cara do que nos mais badalados bistrôs de Paris e Londres. Podia ser aquele filezinho com fritas, comendo fora, R$12 no mínimo. Mas em casa, uma outra realidade. Comprando o bife, a batata, o óleo e fazendo na hora, R$3. R$1 foi a conta do restaurante. R$1 também o preço do copo d'água, mais caro do que o litro de leite. E o vestido? E o liquidificador de brinquedo? O de verdade ainda é mais barato. E o conserto? Todos os serviços pareciam irreais. O dentista, o médico, a faxineira, a escola. Ah, e o aluguel? Agora só pode aumentar uma vez por ano. Mais que aumento, quase o dobro. Com a inflação lá embaixo, real passou a ser o valor do nosso dinheiro. O novo salário de R$100 já deu para o mínimo. Pelo menos compra a cesta básica do mês. Quem diria, baixou o preço da carne, do arroz, do feijão, das verduras e do frango. Nunca se comeu tanto frango no Brasil. Também a menos de R$1 o quilo. Produção recorde nas granjas. No campo, super safra, 80 milhões de toneladas de grãos. Fartura real. Irreal foi o sustento dos agricultores, culpa do empréstimo no banco. O Brasil do real continua com uma taxa irreal de juros, a maior do mundo. Para entender a matemática brasileira, voltamos ao começo do ano. A inflação real caiu de 40% ao mês para menos de 2%. Enchemos os shoppings. O crediário esticou a prestação em 15 vezes. As fábricas fizeram turno à noite. Eram tantos pedidos das lojas. Fomos às compras no Paraguai. Viajamos para Nova York por menos de R$1.000. E os importados, hein? Até uma cozinha completa chega pelo correio. A classe média foi ao paraíso? Bem, caímos na real. Importamos mais do que exportamos. Gastamos mais do que tínhamos. Os cheques sem fundo nunca voaram tanto na praça. Batemos recorde de calote nos crediários, nos consórcios. E até grandes bancos quebraram. Bancos públicos e particulares. O sistema financeiro, que vivia às custas da inflação, esbarrou na nova realidade. Realidade que parecia absurda. Nossas notas, valendo mais do que o dólar, foram falsificadas em milhões na Colômbia e até na Alemanha. Pacotes do real convenceram os investidores. Não somos um novo México. Foi um ano de sobressaltos lá fora também. O dólar despencou por causa da quebradeira do México. Até o banco da rainha da Inglaterra faliu. Um plebeu desonesto foi o culpado. Do lado de cá, o seguro quase morreu de velho na nossa Constituição. Mas depois do susto do Banespa, Banerje e também do econômico, saímos do vermelho com uma boa notícia. O depósito dos brasileiros vai ser protegido por lei e sem tocar no dinheiro público. Será mesmo que saímos do vermelho? Bem, na realidade, no ano do real, a inflação caiu. Mas vivemos o fantasma da recessão, do desemprego, falências, fábricas fechadas, máquinas paradas. Os combustíveis e as contas de luz subiram. É real. Mas é real que conseguimos controlar a inflação. Acabamos com 30 anos de correção monetária. Mas irreal ainda é a situação de milhões de brasileiros condenados à miséria. Nossa realidade é revelada no relatório do Banco Mundial. O Brasil é a segunda pior distribuição de renda no planeta. Só estamos atrás de Botsuana, um pequeno país perdido na África. Kikwit África. Um inimigo invisível,
e ameaçador. Mais de 200 mortos em poucos dias. A epidemia, um sucesso no cinema. O ebola, uma tragédia nos aires. Cientistas do mundo inteiro conseguem deter a doença, mas o vírus reaparece no final do ano em outros países. O remédio, descoberto num laboratório russo de armas biológicas que alimentou a Guerra Fria. Mais uma vez, a realidade além da ficção. Queda, vertigem, câmeras que registram frações de segundos. A perda de equilíbrio do australiano Michael Dunham, líder do Mundial de Motociclismo. O voo do piloto Ken Schrader na prova de Stock Cars no Alabama. 8 capotagens. O acidente com o piloto brasileiro Marco Campos. Morte veloz. Batidas. O inesperado. O piloto brasileiro Mauro Nauma faz um voo de demonstração. A mulher e os 3 filhos assistem. Nocaute no juiz. Quem ganha a luta é o cinegrafista. Nas águas da velocidade, imagens arrepiantes. Regata, chuva, naufrágio. 1 segundo entre a tona e o fundo. Nunca tantos olhos se fixaram num só personagem. Um homem. Um crime. E uma pergunta. Absolver ou condenar? Um país parou, ouviu e se dividiu em branco e preto. O.J. Simpson, o jogador, entra para a história com um recorde de audiência. 60 milhões. Nem a viagem à Lua foi tão longe. Trancado num tribunal, o rosto enigmático olha para as câmeras e provoca um turbilhão de emoções. E cria celebridades. Marcia Clark, a promotora, Johnny Cochran, o advogado, e jurados que prometem livros, filmes e novas revelações sobre o julgamento que custou 9 milhões de dólares. O.J. Simpson, o atleta que venceu nos anos 70, o ator que brilhou nos anos 80, se livra da cadeia em 95. Mas prende por falta de provas os americanos no eterno suspense da dúvida. Inocente ou culpado? Luzes, câmeras e muita ação. Rolling Stones no Brasil. 1000 surpresas no palco. E um recorde de público em 30 anos de estrada. 90 mil pessoas. Fãs de todas as gerações. Agora sim, em plena satisfação. Fernando Henrique, superstar? Em 95, nosso presidente foi o grande sucesso do Brasil lá fora.
365 dias de poder, 120 mil quilômetros de voo. Um recordista em viagens, charme e erudição. On ne change pas parce qu'on ne veut pas. Como toda superestrela, ele viveu emoções fortes, atravessou tumultos, quase caiu num precipício, mas não perdeu a pose nem no dia em que uma bala de canhão perdida passou bem perto. O dia a dia é uma batalha. Jornalistas, manifestantes da CUT, com os empresários, ele quase perde a elegância. O Brasil vai se impor e vai fazer as reformas necessárias. Na Bahia, volta a uma sala de aula. Qual a nota que o senhor dá para a aula que o senhor deu? Eu não sou professor de escola primária, eu acho que foi mais ou menos um 7, né? Aos poucos, o estilo FH vai se firmando. Neoliberal, direita, esquerda, o presidente solta a língua contra o que considera pura bobagem. Então vai repetir, neoliberal. É isso que eu chamo de nhenhenhen também. Nhenhenhen quer dizer não, não, não. Vou desejar o que é nhenhenhen. Uma pessoa cheia de precoce, nhenhenhen. Quando as coisas não têm tradução prática, são nhenhenhen, deixa que fale. A volta ao mundo começa pelos países de língua espanhola. Carinho no Chile, o país onde ele viveu como exilado. Alegria no Uruguai. Na posse do presidente Júlio Sanguinetti, um presente. A primeira foto da neta Isabel, que nasceu durante a viagem do vovô. Um avô pra lá de coruja. Isso, vai Machado. Vira pro vovô, vem cá. Nova York. 1.200 empresários aplaudem de pé. Na Casa Branca, Bill Clinton, sorrisos, atenções. Na Inglaterra, muitas fotos para o álbum de recordações. Mas que cena será mais lembrada do que a homenagem da Universidade de Coimbra? Nosso presidente doutor foi acumulando títulos e glórias pela Europa. Fernando Henrique Cardoso brilhou até no outro lado do mundo. Reis, rainhas, palácios e homenagens. É doce a vida de uma estrela, mas não em sua própria constelação. A cada volta ao Brasil, as encrencas de sempre. Não há brilho que resista a uma meia furada. A cabeça cheia de problemas do presidente ganhou várias coberturas. O chapéu de doutor, o boné da Marinha e até um visual bem malandro. Entre turbulências e calmarias, Fernando Henrique tocou o barco da democracia. Assinou o projeto que manda pagar indenização para as famílias dos desaparecidos, demitiu um ministro militar, atitudes firmes, temperadas com um senso de humor que marcou o estilo FH. Até na escolha do lazer. Numa das poucas vezes em que foi ao teatro com a mulher, escolheu A Comédia dos Erros, de Shakespeare. Mas termina aí a identificação com o dramaturgo inglês. Entre ser ou não ser, o presidente não hesitou. Ele foi. Loucuras de verão. Rede de intrigas no Planalto.